Você precisa saber isso antes de comprar qualquer ração para o seu galinheiro, porque se você continuar errando na alimentação das suas galinhas, vai jogar dinheiro fora todo mês sem perceber. E o pior, vai achar que criar galinha não vale a pena. Mas eu vou te mostrar que vale, e muito. Hoje você vai ver na prática quanto eu gastei com cada uma das 3 rações mais baratas que testei e quanto cada uma me deu de retorno. Ovos, saúde das aves, ganho de peso, tudo isso entra na conta. No final desse vídeo, você vai saber exatamente qual ração usar dependendo do seu objetivo, do tamanho do seu espaço e do que você tem disponível na sua região. E se você ficar até o final, tem uma informação que mudou completamente a forma como eu alimento meu plantel. Então fica. Vale muito a pena. E se você gosta de conteúdo sobre criação de animais do jeito certo, sem enrolação e com resultado real, se inscreve no canal agora e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar para mais pessoas que precisam dessas informações. Deixa eu te contar como tudo começou. Teve um dia, faz alguns anos, que eu fui conferir o meu galinheiro de manhã cedo e encontrei metade das minhas galinhas com plumagem caindo, olho fechado e sem comer. Naquele momento eu pensei, perdi tudo. Meu coração afundou. Eu tinha investido meses de trabalho, dinheiro, tempo, energia, e estava vendo aquilo desmoronar na minha frente. Mas sabe o que foi? Não foi doença, não foi vírus, foi ração errada. Eu tinha trocado a alimentação por uma opção mais barata sem entender o que eu estava fazendo, e meu plantel pagou o preço. Aquele dia me ensinou mais do que qualquer livro. Aprendi que barato, quando mal escolhido, sai caro demais. Mas também aprendi que existe sim ração barata de qualidade, e que o segredo está em saber escolher com critério. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você hoje. Primeiro, preciso te explicar uma coisa que muita gente ignora completamente. Galinha não come só para sobreviver, ela come para produzir. E quando você entende isso, você muda completamente sua relação com a alimentação do seu plantel. Uma galinha de postura consome em média entre 100 e 120 gramas de ração por dia. Parece pouco, mas multiplica isso por 20 aves, 30 aves, e começa a aparecer um número real na sua frente. Agora pensa no mês inteiro, no ano inteiro. O custo com alimentação representa entre 60% e 70% do custo total de criar galinhas. Isso é quase tudo. Então, quando você escolhe mal a ração, você não erra num detalhe. Você erra na maior parte do seu investimento. Mas calma, isso não é para te assustar. É para você levar a sério o que vem agora. A primeira ração que eu testei foi o farelo de milho com farelo de soja misturado em casa. Sim, eu mesmo misturei. Fui atrás de receitas, conversei com outros criadores, estudei proporção proteica e fiz a minha própria mistura. E olha, os resultados me surpreenderam. O custo por quilo ficou significativamente abaixo de qualquer ração industrializada da região. A diferença era grande o suficiente para fazer sentido financeiro real. No começo, o meu plantel demorou uns 10 dias para se adaptar. Produção de ovos caiu um pouco nesse período de transição. Normal, o organismo da galinha precisa de tempo para ajustar, mas depois desse período de adaptação, a produção voltou. E as aves estavam ativas, com plumagem bonita, e o consumo de água estava normal. Sinal de boa saúde. O que eu aprendi aqui? Mistura caseira funciona, mas exige disciplina. Você tem que manter a proporção certa de proteína, carboidrato e minerais. Se você for impreciso, vai colher resultado ruim. E tem outro ponto. Nem todo mundo tem acesso fácil ao farelo de soja a bom preço, dependendo da região. Então, essa opção funciona bem para quem tem acesso à matéria-prima barata próximo de casa. O ganho foi real. O trabalho também foi real. É uma troca que vale para quem tem tempo e disciplina. A segunda ração que testei foi a ração farelada industrializada de menor custo disponível no mercado local. Essa aqui é a opção que mais gera dúvida. As pessoas olham para o preço baixo e ficam com medo da qualidade. E parte desse medo é justificada, porque tem produto ruim no mercado sim,
Mas também tem opção barata e honesta que entrega o que promete. O segredo está em ler o rótulo com atenção. Não fica só olhando o preço por saco. Olha o percentual de proteína bruta. Galinha de postura precisa de no mínimo 16% de proteína bruta na ração. Se tiver abaixo disso, você vai ver queda na produção de ovos. Simples assim. Testei uma marca que se encaixava nesse critério com o menor preço que encontrei. O saco pesava 50 quilos e o custo por quilo era bem razoável. Fiz o teste por 60 dias com um lote específico separado do restante do plantel para poder comparar os resultados com clareza. O que aconteceu? A produção de ovos ficou estável. Não foi o melhor resultado que já tive, mas foi consistente. As aves mantiveram o peso, nenhuma baixa no lote, e o custo mensal com a alimentação desse lote foi bastante inferior ao que eu gastava antes com ração premium. Fiz a conta no papel. O que eu economizei na ração paga o dobro do que perdi em produtividade comparado com ração cara. O saldo final foi positivo. Isso é o que importa. Agora vem o ponto que choca muita gente. A maioria dos pequenos criadores gasta mais do que precisa em ração porque associa preço alto com qualidade garantida. Não é bem assim. Você pode estar pagando pelo marketing da embalagem, não pelo nutriente dentro do saco. A terceira ração foi a que mais me surpreendeu e também a que mais me assustou no começo. Estou falando da alimentação alternativa com resíduos e sobras orgânicas controladas. Antes que você feche o vídeo achando que estou falando de jogar lixo para as galinhas, me dá um minuto, porque isso aqui é ciência aplicada, não improviso. Existe um sistema usado em vários países e que está crescendo muito no Brasil, que se chama alimentação alternativa com aproveitamento de biomassa. Você combina restos de verduras, cascas de frutas, bagaço de cana fermentado, farelo de trigo e outros ingredientes acessíveis e cria uma dieta complementar que reduz drasticamente o uso de ração industrializada. Não é para substituir totalmente a ração, é para reduzir o consumo dela em até 40%, e 40% é muito dinheiro no bolso todo mês. Testei isso por 90 dias. Junto com uma base mínima de ração farelada industrializada para garantir os nutrientes essenciais. Resultado, custo de alimentação caiu quase pela metade comparado com o que eu usava antes. Produção de ovos ficou dentro do esperado. As galinhas ficaram mais ativas, o que é sinal de bem-estar animal. O que exige atenção aqui? Você não pode jogar qualquer coisa. Existem alimentos que são proibidos para galinhas e podem causar intoxicação ou morte. Cebola, abacate, chocolate, sal em excesso, feijão cru e alguns outros itens precisam ser completamente evitados. Isso não é opcional, é segurança básica. Mas quando feito com responsabilidade, esse sistema é uma das ferramentas mais poderosas que um pequeno criador tem nas mãos. E quase ninguém fala sobre isso do jeito certo. Agora, deixa eu fazer a conta real com você, sem enrolação. Num plantel de 20 galinhas de postura, durante um período de 90 dias, comparando as 3 estratégias que testei, a diferença de custo total com alimentação foi expressiva. A estratégia mais cara custou quase o dobro do que a combinação mais eficiente entre ração farelada de qualidade e alimentação alternativa controlada. O dobro. No mesmo período, com resultados de produção praticamente equivalentes. Isso não é um detalhe. Isso é a diferença entre ter lucro ou ficar no prejuízo no final do mês. E quando coloquei tudo numa planilha, o que eu ganhei com os ovos durante esse período pagou o custo da ração com sobra significativa, usando a estratégia mais eficiente. Já com a estratégia mais cara, a margem de lucro sumia quase que completamente. É aí que mora o milagre que eu falo no título. Não é mágica, é gestão, é conhecimento aplicado. É você entender que criação de galinha rentável começa pela alimentação inteligente. Mas não é só sobre dinheiro. Tem uma parte dessa história que vai além dos números. Criar galinha me ensinou paciência, me ensinou a observar. Quando você passa tempo suficiente perto das suas aves, você começa a ler o comportamento delas.
Você sabe quando uma galinha tá com fome de verdade. Você sabe quando ela tá satisfeita. Você vê o brilho na plumagem e sabe que a alimentação tá certa. Você vê a galinha ciscando com animação e sente que fez um bom trabalho. Tem algo de muito humano nisso. Tem cuidado, tem responsabilidade, tem uma relação que a maioria das pessoas nunca vai entender porque nunca viveu. E quando você vai buscar o ovo de manhã cedo, ainda quente, e sabe que aquilo foi possível porque você cuidou bem de um ser vivo, a sensação é de satisfação genuína. Não tem valor para isso, mas a satisfação fica muito melhor quando o seu bolso também agradece. E é por isso que a escolha da ração importa tanto. Então, o que você deve fazer com tudo isso que acabei de te mostrar? Começa avaliando o que está disponível na sua região. Preço de ração varia muito dependendo de onde você mora. O que funciona para mim pode ter um custo diferente na sua cidade. Faz pesquisa de preço nos fornecedores locais antes de qualquer decisão. Depois, analisa o rótulo das opções que você encontrar. Coloca lado a lado. Olha o percentual de proteína bruta, a composição e divide o preço pelo quilo. Faz essa conta simples e você já vai ter uma clareza enorme. Se você tiver espaço e disposição, começa a testar a alimentação alternativa com resíduos orgânicos controlados. Começa devagar, com um lote pequeno e vai observando o comportamento das aves. Não precisa ser tudo de uma vez. E documenta tudo. Guarda os recibos. Conta os ovos. Anota o comportamento do plantel. Essa documentação vai te dar uma clareza absurda sobre o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Criação de galinha rentável não é sorte, é processo. Antes de terminar, preciso te dizer uma coisa que aprendi da forma mais difícil. O maior erro que um criador de aves pode cometer não é escolher a ração errada uma vez. O maior erro é não aprender com isso e continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu errei. Perdi aves. Perdi dinheiro. Fiquei desanimado em alguns momentos. Mas cada erro me deu uma informação que nenhum livro deu. E hoje eu aplico isso todos os dias no meu plantel com resultado consistente. Você não precisa repetir os meus erros. Você está aqui assistindo isso porque quer fazer diferente. E isso já te coloca na frente de 90% das pessoas que criam galinhas sem nenhuma informação de qualidade. Confia no processo, respeita o tempo das suas aves e alimenta com inteligência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te deu uma ideia nova, se te fez pensar diferente sobre a alimentação do seu plantel, me faz um favor enorme, deixa o like agora. Parece pequeno, mas para esse canal faz uma diferença real. Ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam exatamente dessa informação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Aqui você vai encontrar conteúdo prático, direto ao ponto, feito por quem vive isso todos os dias. Sem promessa vazia, sem enrolação, só o que funciona de verdade no campo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como montar um galinheiro de baixo custo com material reciclado que funciona de verdade, qual é a melhor raça para quem quer começar do zero sem gastar muito, e como aumentar a produção de ovos sem aumentar o custo com ração. Fica ligado, vai valer muito. Até o próximo vídeo.